A seguir, IIGD Irajá. Bom, 3 coisas nós vamos ver hoje, irmãos. 3 coisas. São coisas simples, mas são coisas muito fortes. Bom, em primeiríssimo lugar, para você, a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Para você, a Bíblia é a palavra de Deus? Então, são 3 coisas que nós vamos ver. A primeira, honre e dê valor ao preço que Jesus pagou pela tua vida. Deus não te comprou numa liquidação. Deus não fez um pacote aqui na terra de promoções. Vai dizer para o diabo, ó, eu entrego na tua mão. Ao contrário. Diz a palavra de Deus que Jesus pagou o mais alto preço, a sua própria vida e o seu sangue. Então valorize o preço que você custou a Deus. Você não foi comprado numa liquidação. Você não foi comprado em suaves prestações. Nós fomos comprados num único sacrifício. Num dia. Jesus vai ao Getsemane. Jesus é preso, condenado na madrugada. Pela manhã, à tarde, está morto às 3 horas da tarde, pendurado na cruz, por mim e por você. Então diga para o seu irmão, tá? O preço foi alto. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Quem vai ler comigo? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, Jesus? Então, o primeiro ponto a ser observado é exatamente esse. O preço que cada um de nós custou a Deus, e esse preço foi a vida de Jesus. Então, o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, nos alerta para dizer, olha, vocês não foram comprados com coisas que se corrompem, que se destroem, que acabam. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Isso é algo, irmãos, que tem de estar dentro de nós. Tem de literalmente cristalizar dentro de nós. Nós temos de ter isso. Cristalizado, enraizado, memorizado todo o tempo. Ou seja, eu custei a vida de Jesus. Foi o sangue dele que me comprou. Não tenta fazer um pacote. Ah, mas ele pagou esse preço por qualquer ser humano. Sim. Por cada um. Nós não somos tratados num pacote no céu. A Bíblia diz que o nosso nome está registrado no livro da vida. Se o nosso nome está registrado no livro da vida, então Deus literalmente individualizou toda a raça humana para dizer, você vai me receber? Então vem. Eu escrevo teu nome no céu, no livro da vida, na palma da minha mão, como diz Isaías, você agora é meu. Propriedade exclusiva de Jesus. Propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, isso precisa criar raízes dentro de todo cristão. Nós vemos que as pessoas, infelizmente, muita gente se converte, mas por falta de conhecimento, alguns não são ensinados, alguns não leem a Bíblia, não se interessam, tá? E depois de convertidos, voltam a dar espaço para Satanás compartilhar do seu próprio corpo, da sua própria vida.
Infelizmente. Eu não estou falando apenas de pecados como vícios, como drogas. Quantas pessoas, quantas que se libertam e depois voltam à prática de pecados, de vícios. Mas estou falando, literalmente, dos pormenores. Se a pessoa não percebe que quando ela servia a demônios, quantas vezes Satanás usou a sua garganta, suas cordas vocais para falar palavrões, palavras pesadas. Quantas vezes o diabo conseguiu contaminar com mágoas e raivas, e iras e ódio, e com pensamentos de cenários que só fomentaram tudo isso, e o coração ficou sujo, podre, enlameado. Quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus nos purificou em toda a essência. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, eu não quero mexer muito, ir a muitas passagens bíblicas, mas ele diz que o Deus de paz, ele nos santifica no espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Um dia o Espírito Santo chegou dentro do teu coração e te mostrou um erro. E você naquela hora despertou e disse: "Oh Jesus, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu falo aquela palavra." Não é assim que funciona? Não é assim que Deus trabalha? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando para santificar os seus filhos. A fim de quê? De que fiquem cada vez mais semelhantes a Ele. Fica aí essa balela na boca do povo que não entende nada, que não tem nada a ver ainda com Jesus, e abre a boca para dizer: "Você é a imagem e semelhança de Deus." Sim, no jardim do Éden antes da queda. Depois da queda, a imagem de Deus saiu do homem. O Espírito de Deus se retirou. E aí o pecado original atingiu toda a raça humana. Mas quando nós aceitamos a Jesus, essa imagem foi voltando. À medida em que cada um vai abrindo o coração e obedecendo a palavra, e abandonando seus erros e as coisas e os pecados, a imagem de Cristo, a imagem de Deus vai sendo ressaltada na paz, na pureza, na santidade, na alegria, no poder, na autoridade sobre Satanás. Então, irmãos, não podemos esquecer nunca o preço que custamos a Jesus. Na verdade, Deus pagou entregando a vida de Jesus para dizer: "Eu estou fazendo uma compra." Por isso Paulo, na epístola aos Coríntios, ele diz: "Porque fostes comprados por bom preço." Está lá em 1 Coríntios 3,16. Ele diz, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E no 20 ele diz: "Fostes comprados por bom preço." Porque fostes comprados. Marca aqui, vamos lá. Marca a carta de Pedro. A gente volta ali. 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: "Não sabeis vós..." Quem vai ler comigo? "Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós?" Pronto. Então agora, irmãos, nós somos o templo. O templo somos nós. Como é que o templo deve ser tratado? Como ele deve ser usado? Como se deve usar o templo? O rei Davi, num dos salmos, o salmista, num dos salmos, diz que tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo é tudo. Mas como? Tudo bendiga o teu santo nome. Ou seja, que haja vida plena. Que o corpo tenha saúde, a saúde bendiga ao Senhor. Que você possa louvar a Deus. Quantas pessoas não podem louvar a Deus porque já estão literalmente doentes, destruídas? Algumas chegam para Jesus com a vida toda destruída. E na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando
a luz do Evangelho iluminou o teu coração, quando o teu coração recebeu a palavra da Bíblia como a verdade, a palavra de Deus, e você aceitou, a imagem de Deus começou a brilhar em você. Quantos não tinham paz e hoje se surpreendem com a paz que tem no coração? Quantos? Quantos dependiam de medicação forte para dormir e hoje dormem tranquilos sem medicação nenhuma? Pois é, a imagem de Cristo. A paz, a alegria, a saúde, o poder. Agora, irmãos, o cristão, ele tem que se conscientizar que assim como ele não vive mais no pecado, ele precisa manter a imagem de Cristo em si para ter autoridade espiritual. Se não quer que o diabo toque, não tenha participação com ele. Não tenha nenhuma participação com ele. Quantas vezes vamos expulsar um demônio, o demônio joga na cara da gente que a pessoa está dentro da igreja, mas faz o que ele gosta. Às vezes somos obrigados, numa libertação, a fazer o diabo calar a boca para ele não envergonhar aquela pessoa em que ele está morando. Por quê? Porque a pessoa divide o templo. Um pouquinho na igreja, um pouquinho de bênçãos, né, nas escrituras, e quero viver minha vida. Eu quero fazer o que eu tenho vontade. E o corpo, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela não se pertence mais. Ela não mais é dona da sua vida ou do seu. Aliás, nunca foi, só que não sabia. Que isso, pastor? Não, nunca foi. Não tem um ser humano que seja dono da sua vida. Eu sou, pastor. Hoje você tem Jesus, hoje você tem autoridade sobre o mal. Mas o dono da sua vida é Jesus. O dono da sua vida é Deus. Então pergunta para ele como é que você pode usar o seu corpo. Se pode usar de qualquer jeito, do jeito que quer, do jeito que tem vontade. Ah, mas como é que Deus vai falar comigo? Está tudo na Bíblia, meu. O que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, vai lá. Eu costumo dizer, pode tudo. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você precisa ser um árbitro justo para arbitrar a sua vida dentro da vontade de Deus. Ou seja, eu posso, mas eu não devo, porque isso não vai agradar a Deus. Eu posso ficar com raiva? Posso. Mas eu não vou agradar a Deus se eu dormir uma noite com raiva. Por quê? Porque a Bíblia me ensina, o Senhor Deus me diz que antes que o sol se ponha, eu tire a ira do meu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então tudo que nós precisamos está na Bíblia Sagrada, irmãos. O entendimento é tudo. Então você sabe o preço que você custou a Deus. Porque tantas pessoas, irmãos, caem doentes e doenças que nunca vão embora. Não são todas. Mas eu falei antes, no finalzinho do momento do louvor, o caso do homem que esteve paralítico 38 anos. Jesus foi lá junto àquele tanque e se ofereceu para curá-lo. Queres ficar são? Ele dá uma desdenhada e tal, pelas dificuldades que ele tinha, ano após ano. E Jesus, então, categoricamente dá uma ordem a ele. Foi alvo da nossa lição de quarta-feira. Levanta, toma a tua cama e anda. 3 coisas ele tinha de fazer. Jesus não deu a mão para ele levantar, não mandou os discípulos ajudarem. A palavra de Jesus é tudo. A palavra da boca de Deus é o próprio braço de Deus. É a mão de Deus trabalhando. Mas enquanto as pessoas não despertarem para os valores, vão perder. E Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele obedeceu. À noite, Jesus foi ao templo. Quando Jesus chegou no templo, encontrou aquele homem.
e teve uma boa conversa com ele. Jesus disse: olha, já estás curado. Você está completamente curado. Agora vai viver a tua vida. Mas não peca mais. Quer saber por quê? Para que não te aconteça uma coisa pior. Se depois de uma pessoa ser salva, lavada no sangue de Jesus, ela não se interessar em aprender a andar com Deus, para não entristecer, para não aborrecer, para não dar mais lugar ao diabo, para não se emprestar para Satanás, se ela não se interessa, ela é negligente. Mas se ela aprende e propositalmente para fazer a vontade da sua carne, ela faz o que ela quer, sabe que está dando espaço ao diabo, é como se ela estivesse zombando de Deus. Então, eu não consigo entender essa forma que está acontecendo no século 21, neste nosso século, em que as pessoas entram para as igrejas, ficam um pouquinho, quero minha bênção, minha bênção, minha bênção. Tudo é euforia, tudo é alegria, tudo é festa, uma cura, uma bênção e tal, tal. Daqui a pouco vão lá, vão fazer tudo o que querem. O exemplo está aí, o carnaval. Irmão, como nós somos marretados, misericórdia. Já soltaram a língua à vontade. Só que o padrão a ser seguido não são os evangélicos, mas sim a palavra de Deus. Irmão, ninguém serve de padrão para nenhum cristão. Quem te comprou, quem me comprou foi Jesus. Ele é que sabe o que Ele quer de você e o que Ele não quer. Ele é o Senhor da nossa vida. E você vê uma coisa tão tremenda, tão linda, que uma coisa que Jesus não admite é que o diabo possua um corpo. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, pessoas endemoniadas de frente com Jesus, Ele expulsou todos os demônios. Ele não deixa um demônio dentro de um corpo. Mas você vê o valor que Ele dá ao ser humano. Porque tem gente que não tem juízo, diz que é de Jesus. Ah, mas o corpo vai ser desfeito, vai lá para debaixo da terra, vai ser cremado, pouco importa. É, meu irmão, mas enquanto está vivo, cuida muito bem do corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Mas não pode ser emprestado para o diabo. Imagina emprestar o templo para o diabo. Emprestar o templo. Mas é o que está acontecendo. Uma hora quer buscar o Espírito de Deus. Então o corpo é o templo. Outra hora quer fazer a vontade da carnalidade, quer fazer a vontade da carne. Então o templo agora é emprestado. Empresta o templo para o pecado. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. Nunca esqueçamos o preço que custamos a Deus. O sangue do seu único filho. Volta lá em 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19. Vamos juntos de novo? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, não é uma brincadeira. O sangue de Jesus não tinha uma mancha de pecado. É o que a Bíblia está dizendo. Ah, pastora, mas nós somos falhos, somos errôneos. Calma. Por isso que entre Deus e o homem está Jesus. Ele se compadece das fraquezas humanas, mas os pecados não, meu irmão. Pecado ele lavou com sangue, ele diz, agora chega. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.